Alô, alô, SaloCast na área, temporada 2025. Sejam muito bem-vindos. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, pessoal! Hoje nós estamos ansiosos para o tema que nós trouxemos, né, Iris? Com certeza, Vamos falar do quê? Vamos falar de base familiar, de estrutura, de alicerce. Falar das nossas raízes, aquilo que tanto nos forma, que nos torna o que nós somos e que muitas pessoas não têm a consciência. E para conversar conosco sobre esse assunto, o assunto do nosso podcast hoje é vínculos e desenvolvimento, da infância à vida adulta. O quanto vocês acham que a infância de vocês interfere na vida adulta? Será que faz sentido? Algumas ações, alguns pensamentos? Vocês já ressignificaram muitas coisas? Hoje nós trouxemos para conversar com a gente a Ilza Pisaia. Ela é psicóloga clínica, especialista em casais e família. Seja bem-vinda, Ilza. Bem-vinda, Ilza. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e com todos os ouvintes. Muito obrigada. Obrigada, Ilza. Né? Todo mundo tem um probleminha dentro da família, né, Ilza? A gente começa a se relacionar dentro da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos. E o quanto desse momento, né, a gente projeta para a nossa vida adulta e que nós nem percebemos, né, Iris? Hoje nós vamos falar dos nossos casos de família. Chama a Cristina Rocha. Que família que não tem, né, Ilza? Você que atende casais, né, adolescentes. Conta um pouquinho pra gente como é a sua rotina, qual a principal queixa que as pessoas vão te procurar. Se não tem conflitos, né, não é família, né? A gente precisa desconfiar, porque muitas pessoas diferentes, personalidades diferentes, né? Então, existem conflitos mesmo. O que é a procura hoje, a maioria, né, a queixa, é a ansiedade. Jura? Uhum. Nem sei o que é isso. Imagina! Todos chegam com, assim, a maior, né, a queixa principal. Olha, eu tenho muita ansiedade, né? E isso, assim, é quase que 90%. E você acha que essa ansiedade provém dessas relações que não foram formadas de uma maneira correta, alguns vazios que foram deixados no meio do caminho, que quando a pessoa precisa sair dessa bolha, né, que é o nosso lar, que é o quentinho, que é o confortável, a gente entra num estado de medo, de insegurança, do que me espera lá fora, e qual é o impacto que isso tem a hora que a gente decide furar essa bolha, Ilza? Para nos construirmos como um adulto que segue na vida, que consegue ter autonomia, tomar as próprias decisões, segurança, boa autoestima, existiu lá atrás, na infância, cuidadores que contribuíram para que ele se tornasse assim, né? Então, o ambiente da infância, ele é muito importante, da infância e da adolescência, né? A infância contribui não só para a vida adulta, como para a adolescência também. Então, como foi nossos cuidadores na infância? Que ambiente nós vivemos? Como foi construído isso, né? Um ambiente seguro, que tem um escritor que fala sobre isso, que é o John Bowlby, fala sobre o apego seguro. Que o apego seguro é onde você tinha como seus cuidadores, aqueles que cuidavam, que te davam certa liberdade. Quando você procurava
eles se mostravam presentes, né? Que você sabia que podia contar com eles, né? Então você, na criança, por exemplo, ela brincava, explorava ambientes novos, né? Mas aí ela vinha mostrar, ela vinha, vez ou outra, procurar esse cuidador que estava ali, e ele dava atenção, ele se mostrava presente, ele ouvia. Essa criança, ela sabia que ela tinha uma proteção ali, né? Que ela estava sendo cuidada. Isso, quando o ambiente é assim, a tendência é ela, sabendo que, apesar dela sair para o mundo, dela explorar, ela vai ter quem cuide dela. Então, ela se torna uma pessoa que vai buscar se relacionar, vai conseguir se relacionar melhor, vai ter mais segurança, conseguir fazer escolhas, porque ela sabe que ela terá apoio. Que é o pertencimento, né? O pertencimento, isso. Ela vai se sentir pertencente, né? Que ela é cuidada, que ela é amada, né? E aí ela pode explorar o mundo, né? Ela vai ter mais confiança. Uhum. No caso, por exemplo, da ansiedade, né? Então, vamos olhar aí a base da ansiedade. No mundo de hoje, falar que as pessoas sentem ansiedade, né? Porque o mundo favorece, né? Mas a base disso seria pais ansiosos também, né? Uhum. Então, ora estava presente, o filho se sentia cuidado, nossa, que bacana, estava ali um momento de boa maternagem, ou, né, que fizesse a função do papel paterno. E, ora, eles se perdiam também. Então, estava mal, oscilação de humor, gritavam, né? Então, a criança não sabia o que ia encontrar, né? Se apoio ou se... naquele momento, como é que estava o cuidador, né? E aí ela cresce com isso. Ansiedade desde a infância, né? E na vida adulta, ela vai transferir isso para as relações, né? Não vai confiar, as escolhas que faz podem ser parecidas com aquela que ela viveu na infância, né? E um ponto importante da gente falar sobre esse momento é que, assim como a criança ela está conhecendo esse novo mundo dela, em que tudo é novo, os pais também muitas vezes estão conhecendo esse novo mundo, porque a gente não nasce preparado para ser pais, né? Então, conforme vai acontecendo as situações, os pais vão aprendendo e se conversando qual é a melhor maneira de reagir àquilo que a criança está gerando, né, neste ambiente. E eu acho que, diante de todas essas decisões que precisam ser tomadas, algo imprescindível que tem que ter, né, dentro de um lar é a comunicação e a união da família. É entender que todo mundo ali está se aventurando em algo novo, respeitar o tempo de cada um. E uma coisa importantíssima que eu fui aprender só agora na vida adulta é que cada um possui a sua cadeira dentro de casa. Cada um possui a sua posição. Sim. Né? A mãe tem a sua posição, o pai tem a sua posição e o próprio filho também. E o que a gente não pode deixar acontecer é que algum desses saia dessa posição, permitindo que haja um vazio e uma possível substituição. E muitas vezes, quando o pai ou a mãe se ausentam dessa posição paterna ou materna, e o filho acaba tendo que sentar nessa cadeira para resolver os problemas. E a ansiedade, ela tá aí. Né? Porque, imagina, a criança ela tem a sua fase de desenvolvimento, amadurecimento e tudo que ela precisa passar. E chega em algum momento da situação que ou o pai sai, se ausenta das responsabilidades e os compromissos que ele tem dentro de uma família, e essa criança sem a maturidade
mas com o consentimento do que é o lar dele, do que é o lar dela, ela senta nessa cadeira e assume responsabilidades que ela ainda não está preparada. E o quanto que isso gera sentimentos de insegurança, de tristeza, de que não estou preparado ainda, para que ela possa, enfim, né, tomar a alçada da vida dela e encarar o mundo lá fora. Isso é muito comum acontecer. E assim, realmente, quando você assume um papel que não é condizente, né, com a tua faixa etária ou o teu lugar, isso te causa ansiedade, né? Quando você pega o papel de cuidador, por exemplo, de um dos pais, né, é muito pesado, porque você não tem estrutura para isso, né? Então, cuidar desse lugar, né? Ficar no seu lugar, né? Se os pais favorecem que você continue no seu lugar de filho, vai ficar muito mais leve, né? E até para o próprio cônjuge, né? Às vezes que a gente vê, né, muitas famílias se desestruturando ou porque o pai sai de casa e a mãe tem que criar o filho sozinha. O quanto isso é difícil para a mãe que precisa ser mãe, ser mulher e de repente ela tem que criar, né, um novo papel que é o papel de pai. Né? É aquela que ao mesmo tempo corrige, mas vem, abraça. É aquela que alimenta, é aquela que dá as ordens. Então, para a cabeça, né, de quem fica ali, para a responsabilidade, acho que gera, né, uma ansiedade e uma tendência para que a mente também vá adoecer, né? E o quanto a gente vê que isso é um cenário real no Brasil. Tem uma geração também agora de pessoas na faixa dos seus 50, 60 anos que estão tendo que cuidar dos pais, que estão com 80 anos e estão sofrendo de algum tipo de demência, e dos netos, que os filhos estão trabalhando fora, e aí eles precisam ajudar também a cuidar dos netos. E aí é totalmente essa inversão de papéis, de você cuidar do seu neto e do seu pai. E aí, eu imagino que a ansiedade, as queixas devam ser inúmeras, né? Porque o cuidador, ele também tem aquela questão, né? De quem cuida de quem está cuidando. Né? Não sei, lá no seu consultório, como as pessoas têm chegado com essas queixas, né? De perdas familiares também, pessoas que passam a depender dos seus filhos ali, porque sofreram alguma questão muito cedo, de saúde. Então, essa inversão de papéis, às vezes, é imposta ali na família. E como lidar com isso, né? Isso. Hoje, o que acontece? A terceira idade, né? As pessoas estão vivendo muito mais, né? Hoje é muito fácil encontrar pessoas na faixa dos 100 anos, até mais de 100 anos, né? Então, assim, quando a pessoa tem 100 anos, os filhos já estão na faixa de 80, né? Sim. E como é que é? E aí tem essa questão mesmo de os netos, muitos, né, que ainda acabam cuidando de netos, né? Então, como que é para um filho de 80 cuidar dos pais de 100, não é? Exato. Isso é gerador de ansiedade e um estresse na família. A gente entende, né, Ilza, que existe uma maneira ideal das coisas acontecerem. Seria perfeito, né? Se o casal tivesse preparado, né, para gerar o filho e durante a gestação tudo fosse, né, sendo organizado, a criança cresce, nasce num lar seguro, recebe dos pais a formação que tanto ela precisa, a gente sabe da teoria. E eu costumo fazer essa analogia com a parte da construção civil, né? A gente sabe que o projeto vem primeiro, que depois vem um planejamento financeiro de como que essa obra vai ser feita, que você vai acionar os profissionais adequados para que te dê a instrução, né, para que você possa gerar o seu projeto, executá-lo. Só que quando as coisas vão acontecer, sempre vem uma coisa antes da outra, um deixa de vir e aí tem que vir um substituto, né, as concomitâncias
de tipo, não dá pra gente esperar a sua fase terminar pro outro entrar. Nós vamos ter que entrar todo mundo junto e vai gerar aquele barulho, aquela sujeira, e aí lá a gente vê como é. Então, é válido, né, ter alguém sempre, uma boa coordenação, uma boa gestão, para que possa medir os riscos e controlar para que isso não saia do eixo. Né? Pensando nessa cadeia, né, familiar e todos os processos que se tem para que a família possa sustentar essa criação, essa formação dessa criança. Quais são os profissionais que você vê assim, que são essenciais para dar esse apoio, para ajudar nessa gestão, e que acho que o objetivo final é que as famílias sejam mantidas, né? Não se desfaleçam no meio do caminho. É muito importante que quando o casal planeje ter um filho, esse filho já vem carregado com desejos, né, desses pais. É muito importante isso, né? Mas às vezes também não tem esse planejamento, né? É meio no susto, né? Surpresa! Isso. Quando é planejado, então os pais já tive casais que vieram para preparar esse momento, né? Então, assim, fizeram terapia antes, escolheram o melhor momento, né? Escolheram profissionais. A ginecologista ou ginecologista que acompanharia, aí todo um acompanhamento, fisioterapeuta para acompanhar o momento. O pai também fazia terapia, né? Porque é um momento novo, também vão aprender esse momento, vão aprender a ser pai, a ser mãe, né? E esse preparo para o que eles vão, o que é que normalmente acontece após, né? Porque o ambiente se transforma num caos, né? E aí as pessoas, estou preparada, tem muita informação e tudo mais, eu tenho mais idade. Preparada. Eu tenho mais idade, eu já estou acostumada, né? E quando chega com todo preparo, planejou tudo, parto assistido, as enfermeiras, porque hoje tem as enfermeiras que acompanham, né, doulas, enfermeiras que cuidam desse momento do parto. E aí chega no momento, tem alguns imprevistos, o parto não ocorre do jeito que foi, né? Tem todo ia ser assim, ia ser dessa forma normal, de repente não nasceu, mãe ansiosa porque, nossa, planejei tanto, o pai também ali sem saber o que fazer, porque é uma hora de muita impotência deles, né, que eles estão ali, mas não pode fazer nada. Na verdade, acho que momento de querer correr daquela situação. E aí muda tudo, né, o cronograma, né? Aí teve, né, situações que foi todo preparado, foi com parto até teve que fazer cirurgia no final, né? Não foi do jeito que esperava. Não foi do jeito que esperava. E aí, vamos lidar com essa situação, né? Fazendo terapia online nesse momento. Chama a Ilza. Olha, o que aconteceu, né? Não, mas está tudo certo, né? Não aconteceu nada, a criança está aí, né? E assim, começou esse momento de cuidar dessa criança, aí os pais têm que se organizarem novamente, mas dizer assim, vai ser tudo certinho, conforme planejado, tudo de acordo com o que manda a teoria. Não é. Não é. Aí vai ter que usar o instinto da mãe, que vai ter que agir nesse momento, ela vai ter que abandonar
a teoria que ela estudou tanto para se preparar para esse momento. O pai vai ter que ser ali, quando é o ambiente ideal ali, né? O pai tem que se estruturar para dar assistência para essa mulher, para que ela possa ficar ali envolvida com essa criança, e ele dá todo o suporte para isso, né? Então, eles têm que estar, assim, não estar, tem que estar bem, ele não pode, mas ele tem que favorecer esse cuidado, essa proteção para a mãe e para a criança, né? A gente comenta que planejar é para que você esteja preparado para se replanejar. Né? Porque quando você não se planeja, você não sabe nem o que você pode receber ali de riscos, e aí você fica mais perdido do que se você não tivesse planejado, né? Vamos pensar na construção, então, que você falou. Fez o projeto, né? Fez o projeto e está lá construindo. Tá, então, até nascer o bebê, então estava a casinha pronta, né? De repente, acontece... Desmorona, né? E aí? O que fazer, né? Liga para a psicóloga catar os destroços. Vamos montar os tijolinhos do nosso jeito, fazer a nossa fundação, vamos fazer outra fundação, vamos colocar novos tijolos. Como que a gente pode? Porque agora a gente pode organizar de outra maneira, fazer uma coisa mais real, não uma coisa romantizada, né? Ou algo que eu tinha planejado e saiu e nossa, tô perdido. Não, agora é real. Vamos colocar aqui, vamos fazer, como é que a gente vai montando isso aqui? E vai fazendo essa base, essa estrutura, né? É uma oportunidade. Você querendo ou não, você é uma arquiteta, né, Ilza? Sim. Você tira a expectativa, leva para a realidade e gerencia esses sentimentos, né? Sim. Porque é difícil estar nessa posição. Quando a pessoa, ela imagina algo, planeja algo, que você tenta tirar dela isso, mas nem sempre você tem essa visibilidade, né? E depois, e o real? Será que atendeu às expectativas? Nem sempre vai ser conforme, né? Existem várias frentes aí, vamos dizer, que nós não temos controle. Nós gerenciamos e temos o planejamento, mas como lidar, né? Com as coisas que não fluem da maneira que quem projetou aquilo gostaria que fosse. Exatamente. A psicologia, eu acho que ela vem para dar esse suporte, né? De que não foi, e agora? Ou de eu quero que seja, como eu faço? Né? Exatamente. Como como a gente fala da construção, né? Do sujeito também, né? Como que eu vivi tantas coisas. Eu fui educado, meus cuidadores me forneceram o material que tinham, né? Então, tinha uns que tinham tijolos fortes, né? Estavam preparados, né? Isso. Aí tinha outros que também tinham muito desejo, mas não tinham um material de tão boa qualidade. Mas tinha uma técnica. E aí eu fui me moldando desse jeito, né? Aí quando chega lá na vida adulta, então aquele que teve o alicerce, o tijolinho, né, que foi colocado certinho, um bom material, né? Ele consegue ter uma boa estrutura, ele consegue acolher bem, ele consegue ter né? Fazer as escolhas da vida, né? Se individualizar, né? Se tornar independente. Agora, e aquele que o material não era muito de boa qualidade? Não né? tinha nem fundação, né? Não tinha como sustentar a Isso. ação. E aí, ele vai para a vida adulta e começa a apresentar. Na adolescência, ele já apresenta alguns problemas aí que começa a prejudicar esse alicerce. Quando chega na vida adulta, é que eu estava falando, começa a apresentar trincos, rachaduras, não é? Algumas patologias, né? Quando você tem isso,
Aí o arquiteto pode entrar, né? Uhum. Aí vamos colocar uma massa, vamos fazer uma pintura, vamos remendar umas coisinhas aqui. Fazer uma maquiagem, Fazer uma uma maquiagem, reforma, precisar de uma nova estrutura, a gente dá um jeito. Isso, dá tudo certo. E tem aqueles lares que existiram uma base, muitos furos, assim, né? Que os cuidadores não conseguiram, não tinham material. E nem a técnica. E nem a técnica. Então, assim, que ambientes em que foram criados, existiam, assim, usuários de drogas, bebida alcoólica, violência doméstica, né? Aí essas crianças conviveram com isso. Na adolescência, eles vão fazer escolhas, né? Assim, que já remete a toda essa vivência, né? Eles vão fazer escolha que também traga sofrimento. Porque quando a gente nasce nessa bolha, né, Ilza? Para eu pensar, essa é a única verdade que existe para nós. Uhum. Como que você vai discernir o que é certo e o que é errado? Uhum. Né? O que é certo para mim, às vezes não é o que é certo para você. Uhum. É nos relacionamentos que nós vamos descobrir. Né? Então, a gente tem uma cultura dentro da nossa própria casa, que tem as interferências da cultura regional, do nosso país. Então, existem algumas semelhanças, mas muitas coisas se diferem. A gente percebe isso quando a gente casa com outra pessoa, né? Você fala assim, nossa, mas eu enxergo isso dessa forma. E essa pessoa enxerga assim. E aí, às vezes, eles não têm a maturidade, né, de entender a verdade de cada um e começam as faíscas. Uhum. Só que se a gente, né, voltar o filminho e ir lá na fonte da onde a gente aprendeu isso, o quanto é importante a nossa base familiar, né, da nossa mãe, do nosso pai ou dos próprios avós que criam muitas crianças, deles falarem, é certo você fazer isso, respeita o próximo, você não pode falar dessa forma. E é nesse relacionamento que a gente vai aprendendo o que é. E esse dia eu estava escutando uma palestra e que me trouxe, né, uma ampliação da minha consciência que eu achei muito interessante. A gente precisa do outro para conhecer a nós mesmos. Então, se eu ajo de uma forma que a princípio ela é egoísta, eu só vou saber se você me falar. Nossa, Bárbara, você está sendo egoísta. Eu vou falar, mas por quê? A primeira reação, né? Por quê? Essa é a minha verdade, é assim que eu fui ensinada dentro da minha casa. E aí você vai mostrar a sua visão, o outro lado da moeda. Eu agiria dessa forma, você pode estar chateando a pessoa aqui e aqui. Aí a pessoa, ela pode ressignificar o que ela aprendeu, é uma escolha dela. Ou ela pode achar que isso é um absurdo e continuar com a verdade dela. Né? E aí que entra o livre-arbítrio. Né? Você escolhe o caminho, você tem a opção. E as pessoas, elas passam a ser espelhos na nossa vida. Né? Eu vejo você agindo de uma forma, eu posso admirá-la por isso, ou eu posso ter a certeza de que eu não quero fazer dessa forma. E a importância dos relacionamentos, principalmente no início da nossa vida, que é a gente entender, né, o que realmente faz bem para nós, faz bem para o outro, porque muitas situações as crianças realmente, né, crescem em lares com pais que são viciados, né, que tem aí uma ação que talvez não seja adequada e aquilo é a verdade para eles. Eles vão sentir que talvez isso não seja legal quando eles apliquem com outra pessoa. E aí entra a gente ter a paciência de entender o tempo e a história de cada um. Né? Porque se a gente teve a oportunidade de aprender isso com 5, 10 anos de idade, talvez alguém com 20 anos esteja tendo essa lição. Né? E as coisas, elas vão ser concomitantes, sim. Vai ter situações que vão ter uma fundação excelente e outros que vão estremecer na base. E isso não envolve tempo, mas envolve técnica e um material desde o princípio, né? Na fase da infância,
é crucial, né, para que se torne um adulto que saiba lidar, né, bem, que tenha uma boa qualidade de vida. Porque na infância, a infância é um momento do desenvolvimento cerebral muito importante e é fundamental. É onde a criança vive as primeiras emoções, né? As primeiras vivências, as primeiras experiências, né? E tudo é muito intenso, né? Essa primeira vez é tudo muito intenso, muitas novidades, né? Até que você estava falando das recordações que a gente guarda, né? De cheiros, de sabores e tudo. Isso fica nessa memória. Por quê? Porque era um momento, geralmente, de viver em família, desse aconchego, a primeira experiência da criança. Então, por exemplo, sentir cheiro de pão de casa, aquele pão feito na hora, né? Isso remete muito à infância, que é lá onde tinha os cafés, né? O café da tarde, café da manhã. Eu falo que uma vez eu fui comprar o bolo na Vovó Maria, sabe aquela... E eu tive que segurar choro ali, porque eu entrei na loja e tava uma frase escrita na parede assim: vó, tem bolo de quê? E era muito a casa da minha avó. A gente chegava, já não dava nem oi, né? Vó, tem bolo do quê? E eles pegaram ali, ó, na ferida, Exato. sabe? Eu achei... Como puxa, né, essa nostalgia familiar, que é o cheiro, o sabor, que tem o aconchego do lar. Isso na criança é muito forte, né? A gente fez uma dinâmica com os nossos ouvintes, perguntando se eles tinham essa noção de que as vivências da infância influenciavam na vida adulta. E a maioria das pessoas que interagiram responderam que sim, com certeza. Algumas responderam que a terapia hoje já ajudou a lidar com muitos traumas do passado. Então, realmente é um momento da vida fundamental para a construção desse ser humano, né? E como construir um ser humano saudável na infância, né? Como você criar essas bases, esses alicerces para que essa pessoa seja uma pessoa bem resolvida, digamos assim, na vida adulta? Porque a gente vê casos que é engraçado, né? Por exemplo, uma criança que ela viu a mãe sofrer violência doméstica. E ela sofria junto com a mãe, ela tinha medo, insegurança. E quando ela se torna adulta, ela inconscientemente passa a fazer isso. E ela não acredita que ela faça isso. Ela busca também pessoas que vão fazer a mesma coisa, muitas vezes. E da onde vem isso? É um sentimento de pertencimento do sistema familiar, que ela não consegue se desvincular? Como que a psicologia explica isso? Exato. Muitas vezes, eu vou falar na visão da psicologia, né? A pessoa não se sente no direito, né, de ser feliz, né? Porque a mãe não, ela via a mãe, né, não sendo feliz. Então, isso fica muito forte, né? Como eu vou ser feliz se a minha mãe sofreu tanto? Não mereço. Eu não posso ser feliz, já que ela não era. Né? Exatamente. E como daí fica cíclico aquilo na família, né? Até que se resolva, né? Porque ela, tomando conhecimento disso, ela pode fazer novas escolhas, né? Olhar para isso, ela pode se atentar para que tipo de escolhas ela está fazendo, né? Mas é um ressignificar muito forte, né? Porque parece que a natureza te puxa. Fala, não, você tem que ser assim, e você tem que lutar contra isso. Né? Ainda mais se é um histórico que vem sendo repetido na família por anos. Aí como você vai desbravar e ser pioneira nesse sentido? Isso. Né? Como você vai ser a pessoa que foi a única que fez uma faculdade? Né? Mas eu quero ser igual a minha mãe, a minha avó, a minha tia. Exatamente. Aí tem um videozinho que fala da Maria, né? Que é bem interessante. Que é as Marias. Então, a mãe estava lá tentando escrever o nome, né? A filha tentando escrever o nome, aí a mãe, o que você está fazendo? Desenhando seu nome? Não, vamos trabalhar, né? E é Maria de Lourdes, aí tem Maria do Socorro, Maria, né? E as gerações que perpetuam aquilo, né?
Então, acontece dessa forma. As pessoas repetem a vida toda. Que nem, né, quando eu chego adulto, eu entendo o que é que aconteceu comigo, ressignifico e vou. Não é assim, Não é bem assim, né? Não é uma receita de bolo. Não, às vezes eu passo a vida e não vou entender, né? Às vezes eu chego lá na terceira idade, que aí eu vou tomar conhecimento, né? Se eu procurar, porque às vezes nem isso, Exato. né? Ainda quando chega na terceira idade, que tem muita resistência, né? A mudanças, né? Acaba mantendo o mesmo padrão, né? E vive uma vida assim, poderia ser diferente, né? E assim, acho que agora o pessoal tá despertando mais para isso, né? Mas sempre houve um tabu de, estou indo na psicóloga, todo mundo, meu Deus, mas Nem conta pra alguém que tá fazendo tem algum problemas tipo de terapia, mentais, o que tudo tá bem. acontecendo? Sempre foi um peso, né? E hoje as pessoas estão entendendo que todo mundo precisa, né? Conversar num local seguro de fala, em que as pessoas que nós estamos conversando não vivam dentro da bolha que nós vivemos. A gente precisa de um olhar de cima e falar, mas por que você agiu dessa forma? E a gente refletir sobre isso, né? Porque senão entra nesse automático, né? A gente passa a vida entendendo que tá tudo certo com a gente, o culpado é o outro, porque essa pessoa, porque que ela é desse jeito. Isso, projetando no outro a culpa, né? Assim, eu não, tô tranquila, né? Que a gente ouve muito. Não, mas se O todo fulano mundo precisa. entendesse que a gente não muda ninguém, e somente a nós mesmos, e ainda é difícil. Isso. É muito difícil a gente mudar nós mesmos. Assumir a responsabilidade, né? Pela nossa mudança e achar que a gente entender que nós temos a responsabilidade sobre tudo que acontece à nossa, né? É muito difícil, às vezes leva muito tempo. Não, e puxar esses E fiozinhos. dói muito Precisa isso. de Quando uma você se dá maturidade. conta, né? Da sua responsabilidade em tudo que acontece, dói muito. Então, a terapia pode ajudar isso, né? A passar por esse momento, né? De entendimento, de dor, mas que passa. Que passa a hora que você entende e você fica forte. Te traz uma força. E a gente, no primeiro episódio que a gente fez aqui, a gente falou muito sobre isso, sobre saúde mental e o quanto é importante a gente cutucar as nossas feridas, né? Pra gente entender por que que eu machuquei, por que que tá doendo, por que que eu caí, né? Porque muito disso vai estar vinculado ao que a gente aprendeu dentro de casa e é o que a gente tá buscando, né? Porque a gente busca automaticamente para se sentir pertencente ao que nós vivenciamos lá no início, né? E o quanto isso está nos impedindo de viver o que realmente a gente quer, Exatamente. né? A nossa mente, ela é a resistência, né, de entrar nesses mares de águas turbulentas aí, né? Faz com que a gente faça muita resistência. E a nossa mente, ela é um grande jardim de terras férteis, né? E a gente tem que saber quem que tá colocando as sementes lá dentro. Porque muitas vezes as pessoas passam a vida permitindo que outros plantem coisas nas suas próprias cabeças, em que elas têm o trabalho de multiplicar, porque isso a gente é sábio, a gente faz isso assim, ó. Se é ruído que plantou, o ruído se expande, aquilo torna medo, que transforma em depressão ou ansiedade. São as crenças que a gente cristalizam, né? Que pegam do ambiente, dos nossos vínculos, dos nossos relacionamentos, e que a gente cristaliza como sendo verdadeiras. Exato. Né? Aí quebrar essas crenças, né? Quebrar esses paradigmas, né? Essas plantinhas aí que a gente tem que podar, né? Podar essas plantinhas, o que faz sentido só, né? Se realmente são plantinhas, né, que vão te agregar ou se são ervas daninhas. Exato. Né? E tem uma fase da vida, Ilza, que, assim, eu tô pensando sempre, né, em construção de uma família. A gente sai da realidade de sermos filhos,
crescemos e a maior parte de nós tem a vontade de criar a nossa própria família. E uma fase da vida do ser humano que me assusta é a adolescência. Porque assim, a gente passou por essa fase, é uma fase turbulenta, que nem nós entendemos quem nós somos. Adultos também, ainda. Mas quando a gente passa, né, no nível da escala ali, das fases, e a gente consegue enxergar os adolescentes de agora e as reações que eles têm perante o mundo, eu fico assustada. Porque eu fico assim, nossa, qual será a melhor maneira de lidar com isso? Porque é uma fase que a pessoa ela se desvincula, parece, da família e passa a dar atenção para os amigos. E aí que o pai e a mãe ficam muito preocupados, né? Quem são as amizades? Quais são as influências que essas pessoas estão tendo, né? Porque são pessoas que entram no jardim para jogar semente e você não tem controle nenhum. Né? Então, assim, como que você enxerga isso? Eu não sei se o seu público são bastante pessoas que estão nessa fase ou que são pais, né? Que precisam dessa luz para lidar com os adolescentes. Sim. Respondendo a pergunta da Iris antes, que ela tinha falado sobre como na infância proporcionar um ambiente, esse ambiente que faz proporciona um desenvolvimento, um bom desenvolvimento, tanto emocional, físico, cognitivo para a criança, né? Então, a criança, ela precisa ser atendida, né? Saber que as suas necessidades serão atendidas. Ela chora, ela se machuca, ela sabe que tem alguém ali que vai atendê-la, que vai acolher o choro, que não vai... Olha, você não deve chorar, né? Então, escutar, saber da angústia dela, né? Mesmo escutar ativamente, mesmo que ela não saiba falar ainda, é um bebê, ele balbucia, ele tenta se comunicar, você está ali presente. Ouvir, ter tempo, não é, né, estar no celular, que hoje, né, que a gente vê muito. Então, quando sente isso, o toque, o carinho, o abraço, né, é muito importante. Brincar juntos, montar jogos, né? Ter um tempo, assim, de qualidade. Construir uma ambiência, né? Isso. Um ambiente que a criança se sinta pertencente, acolhida, né? E que sinta ali o amor, né? Dos pais. Que os pais estão ali, ou cuidadores. Porque a gente fala dos pais, porque geralmente é o que seria. Exato. Mas às vezes é o cuidador, é os avós, né? Então, tios ou né? Qualquer pessoa que cuide dessa criança. Se oferecer esse ambiente, já está favorecendo a ele se tornar, né? E para a adolescência, que na adolescência é o que você falou. É um momento em que existem muitas mudanças. Mudanças nos vínculos também. Por quê? Porque o adolescente, ele também está passando por muitas mudanças físicas, emocionais, de relacionamentos e cognitivas, né? Então, assim, eles... É uma época de muitos conflitos. Busca por identidade, né? Eles têm que pertencer ao grupo. Então, eles não querem mais a família. Então, eles precisam dessa autonomia para se afastar dos pais. Uma nova comunidade, assim, né? Isso. Ele tem que arrumar a turma dele, né? E a turma dele é aquela que ele se identifica, que ele acha que tem os mesmos valores, né? Que ele vê sentido no que eles fazem, né? Os pais, muitas vezes, eles não, assim, têm muita dificuldade de lidar nessa época, né? Porque até então, os pais querem cuidar, querem acolher, nunca vê... passou para a criança sempre, né? Esse é a criança... Não, nenenzinho para sempre, né? Exatamente. Como que o nenenzinho quer sair de noite sem mim? Isso, exatamente. E aí entra um conflito, porque daí
muitas vezes, chega a 14 anos, eles querem sair pra noite, né? E Pro esses perigo. pais têm que ser firmes, né? Como é que eu vou colocar limite, mas um limite saudável, né? Que eu não vou usar agressividade com esse filho, vou entender que ele também está precisando disso, está buscando isso, né? Como Espaço, né? espaço, ele está querendo conhecer o mundo. Uhum. E, assim, sempre colocar limites nesses, né? E explicar por quê, né? Ó, filho, mesmo que você não goste, ó, sinto muito, mas vai Deixa ter eu que te ser contar assim. sobre os perigos, né? Sinto muito, mas você não vai sair, né? Não, você não pode por causa disso. Então, se você quiser, né, ficar irritado, eu permito até que você fique só, né? Tem que ter não pode extrapolar, né? Mas assim, sempre na conversa, um diálogo aberto, franco, sem críticas, né? Porque eles fazem coisas assim, às vezes que os pais, meu Deus, né? A minha criança, né? O que está fazendo, né? Eu tenho uma amiga que tinha uma técnica, no caso com crianças, né? Eu achava interessante. A criança, por exemplo, estava mexendo com um garfo, né? E ela queria brincar com o garfo e às vezes vai machucar. A criança não tem a mobilidade, né, que ela precisa para controlar um garfo. E aí a mãe tira e fala: não é para você brincar com o garfo. E a criança: não, eu quero. Falou que não é agora que eu quero Aí que mesmo, vai. né? E aí ela falou: ó, eu vou te mostrar o que pode acontecer. Então ela pegava no Google, mostrava a foto de uma criança com o garfo enfiado, assim, ó, porque. E aí a criança: nossa, machuca, né, mamãe? Machuca. Então, você entende? A mamãe tá cuidando de você, por isso que é melhor você não brincar com isso. Brinca com o seu brinquedo. E a pessoa entendia, a criança entendia, sabe? Porque ela viu na imagem o risco que aquilo poderia gerar pra ela. Era chocante às vezes? Às vezes, sim. A metodologia, né? Nada ortodoxa. Há controvérsias, né? Porque é o caso dela se expor a perigos, né? Exato. Por exemplo, eles adoram buscar tomadas de energia. Pô, o dedinho no E buraquinho. aí você fala que não, aí que eles vão, né? Por que não, né? Então, o mais correto aí nesse momento, não ficar falando tanto não, mas mudar o foco. Vamos brincar com isso? Vamos que fazer legal isso? esse, né? Exatamente, né? Então, essa de deixar para ele sentir, não funciona muito, né? Porque ele pode se expor a perigos. Vai que ele quer provar, né? Os adolescentes têm também as redes sociais, né? Que acaba sendo uma concorrência com os pais dentro de casa. Há alguma queixa em relação aos pais ou adolescentes que vão até o seu consultório sobre o excesso de uso de rede social? Porque recentemente o Instagram deixou de usar filtro, né? Nos stories e nas fotos. E já há uma distorção, assim, da imagem, né? Os jovens têm os seus influencers, todos eles já super filtro, já harmonizados, muito jovens. É isso que eu ia falar, né? aumentou a incidência, né, de jovens fazendo harmonização. Exato. Porque não se aceitam como são, né? Então, é uma fase que a pessoa já está tendo essas mudanças corporais. O padrão que ela vê na internet é um padrão que, para o jovem, ele nem se formou totalmente o seu corpo para alcançar aquele padrão de mulheres adultas, mulheres... As espinhas estão surgindo, os hormônios os hormônios, na pele. né, os pelos crescendo. Então, é aquela coisa assim que ele não se encaixa ali naquilo que ele está vendo, que ele está vendo como um padrão, como bonito, né? E como ele chega ao consultório, a família vai procurar sua ajuda para lidar com essa coisa de excesso de rede social, excesso de celular. Bom, isso é uma questão da atualidade, né? Impossível de reverter, eu diria, né? Pode ter um controle, mas assim, esse é o ponto negativo, né? Porque existem pontos positivos, né? Com relação a se vincular mesmo, porque tá muito fácil, muito rápido, você se vincula com muitas pessoas no mundo todo, né? Agora, esse seria um ponto positivo. Você pode
tanto na questão cultural, quanto na questão profissional, né? Você pode usar do recurso de estar na internet, né? Tudo bem. Outra coisa, você pode buscar ajudas em comunidades que hoje existem, né? Comunidades de apoio, né? Agora, um dos pontos negativos é esse. Os vínculos são muito frágeis, né? Os vínculos formados na internet não têm profundidade. E essa comparação, né? Porque o que você vê lá, nossa, eu não pertenço a esse perfil, né? Esses influencer que, né? Quem vê, a maioria quer fazer, né? E aí não consegue. É onde se frustram muito, né? Então, assim, a maior queixa dos pais é com relação a isso. E dos adolescentes também, essa comparação. E não é só adolescentes, já é o adulto jovem. Isso que eu ia falar. Que às vezes está lá, né? Que não tem ainda se comparando com, né? Aí não posso nem fazer uma caminhada, porque o meu corpo, eu não posso pôr uma roupa de academia, né? Eu não posso ir para academia, eu não posso colocar uma roupa, né? E entra naquilo que a gente estava falando com a Maria, outra convidada. O que se mostra são pequenos segundos ou minutos da vida da pessoa. Não é na íntegra. E a gente toma aquele segundo totalmente planejado e com um cenário maravilhoso, a gente torna realidade e compara com a nossa vida e fala, nossa, exatamente. o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Essa é a pergunta. Aham. E gera insatisfação e voltamos Você a falar se de ansiedade e depressão, né? Você se acha totalmente fora do padrão, Exato. né? E isso leva a grandes prejuízos, muitos prejuízos, a depressão, a ansiedade, né? Problemas em casa, porque os pais não conseguem administrar isso com eles, né? Então, começa a surgir conflitos, né? Então, é uma situação... Celular na sala de aula, atrapalhando os estudos, né? No caso dos adolescentes que estão aí se preparando para vestibular. Então, realmente é um excesso. Tem né? colégios que fazem, né? Tiram isso, né? Agora saiu, né, uma lei que proíbe eles usarem o celular. Eu acho isso interessante, porque a gente mesmo, né, quando vê, você vai responder um WhatsApp do trabalho e de repente surge ali uma mensagem da sua mãe ou de alguém que desvia a sua atenção. Aí você fala, gente, em que momento que eu cheguei aqui? Né? Que me puxaram e perdi totalmente o foco do que estava sendo feito. E o quanto as pessoas esperam que as nossas respostas sejam instantâneas. A gente fica com o celular do lado pensando, a minha colega de trabalho que nem a Iris, ela me chama muito no WhatsApp. A minha chefe, ela precisa falar comigo, é um cliente X, eu preciso estar atenta. Só que o quanto isso está me desconectando daquilo que realmente eu preciso fazer. Né? A gente já não sabe onde está o agora. O nosso agora. Então, vamos falar da construção da saúde. Vamos lá. Né? Então, o que você está dizendo. Porque também a gente falou da infância, da adolescência, então chegamos à vida adulta. Como é que a gente vai cuidar dessa... Você olhou, então tem frestas, tem arestas, né? Tá começando a apresentar rachaduras. Como é que eu posso melhorar isso? O que eu posso fazer pela minha saúde, para mim corrigir isso? O que eu vou fazer? Né? Então, como me organizar? Na questão, eu preciso olhar, que momentos eu vou olhar isso? Que momentos eu vou tirar para olhar o celular? Né? Será que eu preciso estar toda hora olhando ou será que eu vou... né, deixar para... De hora em hora, eu faço isso. Olhar, de hora em hora. Porque se tiver que socorrer, até a hora pode esperar Não existe mensagem urgente, né? Ligação é urgente, uma mensagem... Exato. Isso. Aí, nas
construção os vínculos, como que podem ajudar nesse momento, né? Para você ter, né, te ajudar na fase adulta. É você ter vínculos que você possa ser clara, transparente, honesta, né? Poder ter uma comunicação aberta, né? Que você consiga colocar limites, né? Até onde você consegue, e colocar limites para não que te invadam, né? E também, como é que você está fazendo invadir o espaço do outro, né? Será que você está invadindo o espaço do outro também? Eu acho que a gente entra numa questão, Ilza, que eu ia te perguntar na sequência. Sobre identidade. Eu acho que o grande problema da humanidade é a falta da formação da identidade. Porque a gente não é treinado a isso, a gente é levado nesse fluxo, né, das outras pessoas, de se ter um padrão. A princípio a gente quer pertencer ao nosso lar, depois a gente busca uma comunidade e a gente vive nessa busca incessante de aonde é que eu pertenço. E quando você não tem essa identidade formada, não é o lugar, né? Não é o externo que vai te trazer esse sentimento. Mas é o autoconhecimento, que é o que todo mundo tem medo, né? De olhar para si e enxergar quais são as minhas vulnerabilidades, né? E aí, quanto mais eu fujo disso, mais eu busco me associar a coisas externas e me frustro. Porque eu não encontro. E vem os conflitos, né, nas relações por causa dessa falta, dessa... E você, como psicóloga, você enxerga, assim, uma linha tênue de ir trabalhando para ser criado essa identidade no ser humano? E qual seria, em média, a fase que uma pessoa conseguiria, né? Lógico, vai ter variações conforme a história e tudo que nós conversamos aqui. Mas de ser possível, sabe? A pessoa ter uma identidade e ter os seus limites desenhados para que não sofra as interferências das opiniões alheias e de tudo que se planta na própria cabeça. Você perguntou quanto tempo e se é possível isso? E como que, se existe uma metodologia para a construção dessa identidade da mente humana? Como eu falei, você, durante sua vida, é colocado para você cresce num ambiente, aqueles valores, né, são colocados para você. E isso são como as flores do jardim lá, que você vai, né, na sua mente, vão crescendo, né? Quando você chega na vida adulta, que você começa a fazer as escolhas, que você tem que se tornar um adulto independente, você vai construir as relações amorosas, né? As relações de amizade, as relações profissionais. Muita coisa do que foi, né, do que você aprendeu, você vai, nessa época, vai se balizar o seu comportamento, né? Então, assim, é possível mudar isso? É possível. Às vezes, quando você vai sentindo, né, porque quando isso é disfuncional, vai apresentando sintomas, né? E você vai vendo, nossa, por que no meu trabalho eu não consigo, né? Eu tenho problemas com todo mundo, por que eu não consigo ficar num trabalho, né? E as relações amorosas, eu não consigo, né? Essa não deu certo, aquele não deu certo, e aí eu arrumo outro, parece que é a mesma coisa. Então, a pessoa que olha para isso e sente, nossa, isso não tá legal, né? Vamos olhar para isso? Então, tem possibilidade, sim, de reconstruir, de ir mudando esses padrões de pensamento. Por que eu penso assim? De onde vem isso? Né? Eu posso mudar? Né? E aí, de acordo com cada pessoa,
é possível fazer essa mudança, né? Mas cada um no seu tempo. Quanto tempo? Né? Mas é um trabalho de formiguinha. Porque quanto tempo você internalizou e cristalizou isso em você, né? Então, assim, não é de uma hora para outra que você consegue um novo olhar. Você tem que ir trabalhando esse novo olhar, né? Vai mudando as suas atividades, né? Do cérebro. Você vai pensando de outra forma. Isso cognitivamente vai mudando. Mas né? aí, você falou muito sobre padrão de pensamentos. Uhum. Também ouvi da sua boca paradigmas, né? Que a gente entra nesse assunto de desenvolvimento emocional. Hoje eu vejo, assim, muitos profissionais capacitados, com um currículo maravilhoso, vários títulos no peito, né? Várias estrelinhas, porque possuem um conhecimento, investiram nisso, mas do lado emocional foi deixado de lado. E o que acontece? Nós estruturamos o nosso pensamento, né? A gente pensa a todo momento. E se a gente não tem as rédeas dos nossos pensamentos, nós podemos afundar, assim como subir em altos patamares. E os paradigmas, né? As nossas crenças, ao nosso lado emocional, aquilo que nós vivenciamos desde o princípio, desde os primórdios, que eles são como se fosse uma peneira. Né? Então, você está investindo em conhecimento, você está trabalhando um monte, conversando com novas pessoas, então olha a riqueza, né, das conexões. Só que você traz a raiz, você traz a peneira que vai passar tudo isso que você está se esforçando 15 horas do seu dia, você passa pela peneira da verdade. E ali vem os sentimentos e o que separa, o que realmente você vai aproveitar do que a peneira distingue como não. Às vezes vem o não merecimento, o não pertencimento. E tudo aquilo que você se esforçou, o sangue suado, ele corre por água abaixo. Uma autossabotagem, Uma autossabotagem, porque essa peneira dos paradigmas, ela precisa ser reconstruída. Né? Sim. E é aí que a gente entra, o quanto as pessoas não olham para os paradigmas, o quanto elas resistem a isso. Quebrar, né? Para filtrar, para tirar, né, o melhor que a gente possa ter e realmente alcançar o que a gente deseja com todo o esforço. Eu acho que grande parcela das pessoas investem o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço, saúde mental e tudo o que a gente conhece. E isso vai pro ralo abaixo, porque elas não ressignificaram sentimentos com pai, com mãe, com o ex-marido que se foi e te largou no caos, né? Não fez as pazes com a vida, né? Com o passado, e com a sua história. E o quanto isso racha, cria trincas e a pessoa, ela se acostuma com esse ambiente e não vê saídas, não vê o profissional certo para estabelecer essa reforma. E é importante o papel, né, do psicólogo, que ele não vai só tirar as rachaduras, né? Ele vai mostrar o ambiente, ele vai dar luz. Ele vai fazer a reforma íntima, vai te ajudar na reforma íntima. Ele vai vir com o holofote e vai falar, olha, tá vendo? É assim que você enxergava? Como que você vê? Olha como está. Né? E quanto é importante a pessoa permitir que alguém entre e faça isso. Né? Porque ela pede socorro. Ou te ajude a entrar nesse mundo, né? Porque é você que mergulha nessas águas, né? Aí é como o psicólogo funciona ali, como esse que dá segurança. Pode ir, né? O que você trouxer, eu tô aqui, eu acolho, né? Eu vejo, te ajudo a olhar para isso, né? Você ajuda, na hora que começa a colocar a luz, né? Enxergar, acaba o tempo. Na próxima sessão a gente conversa. Aí você leva aquilo pra casa e fica. Remói aquilo ali. Caramba, essa rachadura eu não sabia que tava tão grande assim.
Era uma fenda. O papo tá bom, né, Iris? Exato. Tem mais alguma pergunta que você queira saber? Eu não sei se a gente ainda tem tempo de abordar a vida em casal, que a gente pincelou assim, falou de vida adulta, Pergunta mas... pra Ilza, nós temos tempo ou não? E aí, João, temos tempo? Que a gente fala... Eu acho que é ela que tem, não sei se ela tem compromisso. Não? Então tá bom. A gente falou aqui de colocar a culpa um no outro, né? E essa coisa de colocar a culpa um no outro é bem em relação de vida de casal, né, Ilza? Como é que os casais chegam no seu consultório? Em que situação do casamento, né, que eles se encontram quando eles vão te procurar exatamente? Então, como eu já havia dito, né? Geralmente eles não chegam assim, a gente quer olhar para a nossa relação, mas só como prevenção, né? Mas é o último recurso, né? Isso acontece muito, né? Existem aqueles que vão se casar e que, a gente quer ver, vamos fazer um contrato conjugal, né? Porque quando vem procurando para o casamento, vamos trabalhar isso, né? O que vocês querem levar de bagagem, né? Nossa. De ambos, como que vai ser esse novo casal, o que vão pegar dessa família, o que vão, né? Então, assim, cada um quer, no casamento, manter a tradição da família, né? E aí chega cada um com uma mala, né? E não abrem mão da sua mala, né? Então, é trabalhado assim, vamos abrir essas malas e vamos ver o que a gente vai fazer uma malinha para vocês agora, né? E o nós, né? Tipo, existe existe você, mas agora nós vamos trabalhar no nós. Isso. É uma nova família, né? Vai ter o que vocês vão ter a malinha de vocês. Então, vamos trabalhar isso num contrato. O que vai ficar? Como será? O que gosta dali da família de origem que vai manter? O que para ela fica bom? O que para ele fica bom? Trabalhar nesse sentido, né? Então, quando casais vêm próximo ao casamento, é muito bacana porque conseguem já entrar na relação com assim, condições de trabalhar com ferramentas para lidar com os desafios, que não são poucos nessa fase de início de relação. E quando chegam para você desmantelar a bomba, já foi apoiar a bomba, olha. Você tem 3 minutos para explodir. Não, a gente consegue tirar, a gente consegue apagar a bomba. E assim, é muito importante porque eles acabam se ouvindo ali, né? Porque ali é falado, é perguntado, e o outro ouve também, né? E se surpreende, porque muito comum você ouvir e falar, eu não sabia que ele pensava assim, eu não sabia que era por isso que ela fazia isso, né? E isso tudo ressignifica, né, aqueles pensamentos, né, aquela imagem que um tinha do outro. Esse papel de mediadora, né, o papel da consciência, vamos dizer assim, é muito importante, porque às vezes os dois podem até ter essa conversa, só que enquanto um tá falando, o outro tá pensando como ele vai retrucar. E ele não tá escutando o que a pessoa tá falando. Só que quando existe uma terceira peça, ele pensa, peraí, deixa eu ouvir o que ela tá falando, porque a consciência vai me perguntar e eu preciso me defender, porque ela tá mediando, né? Então, aí se dá o ouvido e a atenção, coisa que dentro de casa fica um pouco mais difícil, né? Sim, é difícil conseguirem um diálogo, né? Tem que ter muito, assim, muito preparo, muita sabedoria, né? Tem casais que conseguem, né? Que já, eles, a partir de um tempo que estão fazendo terapia, eles já conseguem conversar, discutir os problemas, até mesmo o que faz individual. Por exemplo, o meu marido não quer vir, né? Fala, olha, vem você, né?
e vem e consegue trabalhar com o marido de uma forma que melhora a relação e não precisa vir os dois, né? Então, assim, é muito interessante isso, porque aprende-se a conversar. Só que sem esse aprendizado, é só acusações, né? Você, porque você me fez isso, porque você tinha feito isso antes, e aí só escala, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com casais. Eu acho bem... Guerreira, hein? É quase o Rambo, desmantela a bomba. Verdade. Quando eu vejo aquelas bombas lá... Mas é um trabalho, assim, muito necessário nos dias de hoje, né? Total. A gente entende, assim, que os relacionamentos estão cada vez mais rasos, né? Pouco compromisso, pouca responsabilidade e vamos levar até quando me convém, né? Na hora que passa a ter que ceder além, aí você fala, não, acho que não compensa, né? Eu não vou deixar de me anular, de fazer tal coisa, porque não vale a pena. E a gente sabe que os casamentos antigamente também eram o extremo, né? Um aguentava muito a vida toda infeliz e isso gerava, né, um cascateamento depois de sentimentos dentro da família que também não era saudável. E aí houveram todos esses traumas e as pessoas estão cada vez mais rasas e não se aprofundando tanto. Mas talvez, né, a gente trabalhar esse equilíbrio, onde haja esse diálogo, onde haja essa prevenção desde o início, a responsabilidade, ainda mais quando decidem ter um filho, né, o quanto isso vai impactar na vida dessa pessoa, porque eu vejo muitos casais hoje se importando com eles, e o filho que nasça e viva da forma como ele bem achar, né, e aí não há essa conversa, não há esse nós, né, é sempre eu, e sobra a criança, né, e aí a criança precisa se tornar mãe antes da hora ou se tornar pai antes da hora, porque os próprios pais não tiveram a maturidade necessária. Então que seja, né, um momento de reflexão para todas as famílias que estão se formando, para os casais que às vezes não têm, né, a opção de ter filhos, mas que querem viver juntos, que tenham o compromisso e a responsabilidade de ter um diálogo saudável, porque a falta de comunicação, a comunicação não é o que eu digo para você, é o que você entendeu do que eu disse, né? Então, quando as pessoas entenderem o verdadeiro significado dessa comunicação, elas precisam também falar para o outro, olha, aquilo que você fez para mim, eu me senti triste, desolada. É dizer como se sente, né? Não é acusar, você fez isso, você fez aquilo, né? Mas é assim, olha, o teu comportamento me deixou, eu me senti triste, eu me senti angustiada, né? Mas é diferente da acusação, que o outro recebe a acusação de uma maneira que pode evoluir para uma briga, né, para um conflito maior. Então, e vira uma inércia, né? Não tem fim. E quando numa relação, tanto na relação, qualquer relação, um dá mais, mas principalmente na relação de casal, porque eu ouço muito isso, mas eu fiz tudo. Eu falo, claro, se você fez tudo, você ficou muito... Ele não dava conta. Desequilibrou, né? Então ele saiu, né? Então, assim, como que a gente pode esse dar e receber num nível, né, de iguais, né? De iguais e que precisa do diálogo para entender que tem dia que um vai dar 30, o outro vai dar 70, um dia um vai dar 40, outro vai dar 60, mas é que nem time. Precisa ser comunicado. Acordei, não tô bem. Hoje eu não tô bem. Eu vou fazer o que for possível. Você pode me cobrir? Nossos filhos precisam de nós. Tudo bem? Só isso. Não, eu me fecho, levanto e saio fazendo brava, o outro já se irrita com o isso. Outro já fala, por que você tá com essa cara? Né? Porque só combinar. É isso que, né, a conversa, assim. Que nem futebol. Eu cubro essa. Deu tampo aqui. Exatamente. É só conversar. É a conversa clara, transparente, que todo casal deve ter. Exato. Né? Então é isso. Muito bem, Ilza. E você gostaria de deixar uma mensagem para esse povo? Esses casais, essas famílias que se formam
que precisam cuidar de si, que fazer essa prevenção antes que a doença chegue? Deixe sua mensagem para os nossos ouvintes, eles precisam te ouvir. Vamos falar da construção novamente. A gente gosta. Os vínculos, né, são como pontes, né, que favorecem os nossos relacionamentos. Tanto amorosos, profissionais, né, pessoais, familiares. Como é que eu estou cuidando, né? Como é que eu estou contribuindo para a construção de vínculos saudáveis? Que material eu estou pondo, né? Eu tô tendo uma boa escuta, eu estou sendo uma pessoa, eu estou sendo uma pessoa que tem empatia, né? Como que é que eu estou construindo esses vínculos? Porque a vida inteira eu posso construir vínculos, né? E como é que estão sendo construídos? E esses vínculos, quando positivos, eles nos reforçam muito. São muito poderosos, né? Porque eles são força para nós. Favorecem autoestima, né? Então, assim, prestar atenção. O que eu quero construir, o que eu estou colocando nessa construção? Respeito, amizade, gratidão, né? Eu peço perdão quando eu erro, eu quero vencer numa disputa, né? Como que é isso? Como que eu estou construindo? Então é isso, sabe? Pensar nisso. Como eu quero esses vínculos e o que eu estou fazendo para construí-los. Muito bom. E a gente ter a consciência, né, de que ninguém cresce sozinho. Nós precisamos de uma rede, né, de apoio dos nossos cuidadores, da nossa família, seja mãe, pai, avó, tio, tia, ou alguém que se dispôs a nos ajudar nessa fase, né, de formação. Então, que vocês possam agradecer com todo o coração as pessoas que ajudaram vocês, ensinaram vocês, deram a mão, sabe, para atravessar a rua. Que vocês possam dizer simplesmente um muito obrigado, porque acho que começa aí. Na gratidão pelas pessoas que estão ao seu lado todos os dias. Nessa rotina que muitas vezes é cansativa, que nós precisamos nos doar, muitas vezes mais pelos outros do que por nós mesmos. E que essa mensagem fique, né, que possa florescer na vida de vocês. Muito obrigada, Ilza. Nós vamos deixar aqui o tijolo para você deixar sua marca registrada aqui para nós. Foi muito bom estar com você, tá bom? Eu que agradeço. Se você tiver as redes aí, quiser deixar para o pessoal poder te consultar, fazer aquela prevenção e manutenção que nós tanto precisamos. É @ilza_lenipizaia_fonseca, @gmail.com. Ok. Sigam nós nas redes também, @salocast. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saúde!